Estamos juntos para celebrar o nome do nosso Deus, estamos juntos para recordar a alegria de sermos salvos pelo sangue do Senhor Jesus. E nós esta manhã queremos dar sequência ao nosso tempo de culto. E nós temos sempre, todos os domingos, uma oferta missionária. Neste pote nós vamos colocar €1 missionário para participarmos, juntamente com outras igrejas, juntamente com outros irmãos, no apoio de projetos missionários, de obreiros, de pastores, de missionários que estão no terreno a levar o nome do Senhor Jesus conhecido, fazer o nome do Senhor Jesus conhecido a mais pessoas. Então nós queremos convidar a todos aqueles que desejarem, de uma forma ordeira, nós trazemos o nosso euro missionário, enquanto de pé entoamos este hino. Vamos louvar ao Senhor com agrado, com alegria, porque um dia alguém nos falou do seu amor. Então nós vamos louvar ao nosso Deus, ao Senhor de toda a luz, vamos cantar louvores ao nosso Deus e Rei Jesus. Vamos orar. Querido Deus, nós somos agradecidos porque Tu enviaste o Teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Porque o nosso Salvador veio ter connosco, o nosso Salvador nos amou a ponto de entregar a Sua vida para que hoje tenhamos vida, para que hoje vivamos e vivamos para sempre. Senhor, nós nos rendemos a Ti porque Tu és o Deus puro, o Deus perfeito, o Deus santo. E pedimos-te que pela Tua graça nos aceites nesta manhã. Nós que reconhecemos quem Tu és o Deus único, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, aquele que merece tudo da nossa parte, aquele que nos enche de amor, que nos enche de esperança
e que nos dá a vida eterna. E por isso a Ti nós nos entregamos, rogando uma vez mais que nos recebas pela Tua misericórdia. Fazemo-lo em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Ainda de pé, eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 119 e vamos ler do versículo 25 até ao versículo 32. Salmo 119. Hoje as nossas crianças não irão para o culto infantil, como habitualmente. Este mês de agosto é também o mês em que muitos irmãos estão de férias e alguns ministérios estão de pausa, por falta de colaboradores, obviamente, e o Ministério do Culto Infantil é um deles. Mas nós vamos, com todas as crianças reunidas e também com a vontade de ler a palavra do Senhor, Salmo 119, versículo 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. E assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Escolhi o caminho da verdade. Propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos. Ó Senhor, não me confundas. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. O Salmo 119 é uma coletânea de ensinos. É um reforço da autoridade, do poder da palavra do Senhor. Versículo 22. Há um pedido: eu quero vivificar, quero estar vivo, segundo a tua palavra. Mais, versículo 26, ensina-me os teus estatutos. Versículo 27, faz-me entender o caminho dos teus preceitos. E então eu vou falar das tuas maravilhas. Apesar da tristeza, versículo 28, a minha alma consome-se de tristeza, há uma esperança. Fortalece-me segundo a tua palavra. Outro pedido: desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Que bom é, versículo 30, escolhermos o caminho da verdade, propormos-nos seguir os juízos do Senhor. Que bom, versículo 31, é pegarmos-nos aos testemunhos do Senhor e pedir ao Senhor: não me confundas. Nós queremos nesta manhã andar, como diz o versículo 32, pelo caminho dos mandamentos do Senhor, porque quando assim é, nós sabemos que nunca nos desviamos e estamos sempre no caminho da vida. E por isso nós podemos, com alegria, dizer que o nosso coração transborda de amor. E este é um convite a todos aqueles que hoje sentem alegria, sentem esta transformação, poderem entoar connosco este cântico. Meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. A minha alma está repleta de paz, porque Jesus, e só Jesus, é a minha paz. Então, com alegria, possamos entoar este cântico de louvor e de gratidão ao nosso Deus. É o Deus de amor.
Jesus é a nossa paz, nós cantamos louvores ao Senhor. E queremos agora entregar também os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora dirijo-me a quem está connosco, que nos visita hoje. Este é um momento de responsabilidade dos membros da Primeira Igreja Evangélica Batista de Viseu. Quem está connosco hoje, que nos visita, de maneira alguma este é um momento para se sentir obrigado ou pressionado a participar. Se o quiser fazer, nós alegramos e agradecemos isto, mas é nossa responsabilidade trazer o sustento à casa do Senhor. Então eu quero convidar os nossos irmãos Lourenço e Rogério que nos auxiliem com o levantamento das ofertas enquanto nós entoamos este hino. Jesus, em tua presença, nós reunimos aqui. Nós vamos cantar esta parte várias vezes, pois um dia a tua morte trouxe a vida a todos nós. E é a vida de Jesus, a vitória que Ele tem sobre a morte que nos dá vida. Então, enquanto nós entregamos os dízimos e ofertas, nós vamos entoar este hino ao nosso Deus. Convido o irmão Rogério que nos dirija numa palavra de oração, consagrando ao Senhor os dízimos e as ofertas. Obrigado, nosso Deus, porque de facto, Senhor, o nosso propósito é estar aqui para louvar e engrandecer o teu nome, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós te rogamos que aceites o nosso louvor e a nossa gratidão. Obrigado, Senhor, por cada um que está aqui nesta manhã, Senhor, com este propósito, Senhor Deus, e que a cada dia tu possas ouvir as nossas súplicas, as nossas orações. Que consagramos estes dízimos e ofertas que foram levantados em teu nome, Senhor Deus, que tu dês sabedoria à tua igreja, Senhor, para a sua utilização segundo o teu querer. Prepara, Senhor, também os nossos corações para a palavra que o Senhor vai expor. Oramos em nome do amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar. Nós vamos entoar um cântico que é um compromisso. É um compromisso que temos de aplicar no dia a dia, na nossa
vida comunitária, aquilo que Jesus é em nós. Então nós vamos entoar a começar em mim, quebra corações. E este quebrar de corações é feito pelo Espírito Santo e é o que nós vamos pedir, que seja o Espírito Santo a fazer em nós. Bom será que comece em cada um de nós esta mudança, este quebrar de corações. Se os irmãos repararem, nós hoje estamos com muitas caras novas, estamos com alguns visitantes, mas estamos também com a alegria de estarmos todos uns com os outros presentes. Há alguns irmãos que estão a recuperar, outros que há algum tempo não estavam, e nós estamos contentes. Mas hoje estamos particularmente contentes porque teremos a oportunidade de dedicar ao Senhor a vida da Maria. E nós temos também a oportunidade de ter aqui uma pequena lembrança para a Maria e para os seus pais, que eu vou pedir que venham até aqui à frente com os irmãos também. Afinal de contas, este quarteto tinha de vir. Irmãos, como igreja, nós estamos sempre muito contentes com este momento. A família cresceu, e já não era assim tão pequena, a família cresceu, e sabem que esta menina tem uma particularidade. Ela não é vossa. Assim como a Lara, a Sara, o Davi e o João, eles não são vossos. Ela é do Senhor e o Senhor deu-vos para vocês a amarem, a educarem. E agora nós vamos reclamar uma parte nossa, está bem? É que a Maria é nossa. A Maria é nossa. A Maria é uma viziense. Uma viziense. Não vou dizer de gema, mas quase. Estão a ver como ela está bem disposta, irmãos? Porque esta menina é uma menina, uma oferta do Senhor. Uma oferta do Senhor para esta família, para o pastor Alberto, para a Flávia e também aqui para estes irmãos que vão tratar muito bem dela, certo? E nós, enquanto igreja, assumimos uma responsabilidade perante vocês de proporcionar todas as ferramentas para que a Maria conheça a palavra do Senhor, tenha a instrução sempre que for necessário. E ela está ali a observar o púlpito, vê-se mesmo que é bisneta de pastor, filha de pastor, e está ali a observar aquele lugar.
É-me familiar, claro que sim. E nós damos graças a Deus pela vossa vida e pela vida da vossa bebé. E nós vamos orar. Os irmãos quiserem ficar de pé, podem, enquanto nós dedicamos ao Senhor a pequena Maria. E ela não vai ser salva por este momento. É o momento em que nós dedicamos a vida dela ao Senhor e pedimos que o Senhor possa dar-lhe o crescimento físico, a saúde, o intelecto, mas também o crescimento na palavra do nosso Deus. Vamos orar, irmãos? Querido Deus e Pai, nesta manhã em que estamos reunidos para cantar que não há mais nenhum véu a separar-nos de Ti, pelo sacrifício do Teu Filho, nós somos gratos pela vida da Maria. Dedicamo-la a Ti, Senhor. Pedimos que esta menina possa ser amada, possa ter tudo aquilo que necessita e que o amor dos seus pais e dos seus irmãos nunca termine. Que ela possa todos os dias crescer sempre rodeada de amor e que nós, enquanto igreja, sejamos a sua família espiritual, os seus cuidadores. Faz esta menina crescer em força, mas também em graça, pela Tua graça. Abençoa e também à sua família. Pai, ela é Tua e nós hoje dedicamos-la a Ti, para que ela possa ser sempre uma menina feliz. Permite que ela um dia Te conheça, Te receba e Te aceite no seu coração. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Os irmãos têm bondade de sentar, mas a família não, está bem? Nós temos uma pequena lembrança para vós. Nós assumimos um compromisso. Podes dar-me aí, Sara, por favor, os dois. Vê o que é bom ter uma irmã mais velha, Maria. Nós, enquanto igreja, vamos estar sempre a cuidar da Maria na parte que nos diz respeito. Obviamente que tendo o pai, a mãe e os irmãos tementes a Deus, vocês são tementes ao Senhor, pois é, João? Sim. Os irmãos são testemunhas. Nós queremos oferecer uma Bíblia para a Maria. Maria, tu já sabes ler e escrever, portanto, esta é para ti. Olha, pede aos teus pais para te lerem a Bíblia contigo, está bem? É. E também temos aqui, não é que vocês esqueçam, nós também não esquecemos, mas para a Maria daqui a uns anos dizer que foi no dia 2 de agosto que ela foi dedicada ao Senhor. Portanto, é só uma pequena lembrança para vocês e que Deus vos abençoe sempre. Que Deus vos abençoe. Podem se sentar, meus queridos. Irmãos, é difícil não nos emocionarmos com um momento destes. Se a voz embargar, os irmãos vão perceber. É sempre uma alegria ter uma menina assim e ter uma família que nos estimula também a crescer. Quero convidar a que possamos abrir então as nossas Bíblias. Os irmãos querem acompanhar a leitura que está em Lucas, capítulo 10. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? Respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo, Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. De igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão.
E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele? Disse, pois, Jesus: vai e faz da mesma maneira. Este texto é muito conhecido. Mesmo para quem não está familiarizado com o texto bíblico, já ouviu falar do bom samaritano. Já se tornou uma frase nossa, universal, dizer o bom samaritano, que é aquela capacidade de ajudar alguém, mesmo que não seja conhecido, mesmo que não seja um familiar. E como ouvimos, esta parábola é uma resposta à pergunta de um homem profundamente conhecedor da lei. Versículo 25. Quando nós encontramos aí certo doutor da lei, estamos a falar de alguém que conhecia a Escritura, que lia a Escritura, que meditava nela, que muitas vezes era uma espécie de professor. Podia também estar a explicar, a ensinar, a conduzir outros. Acontece que este homem, que é um conhecedor, um profundo conhecedor da Escritura, coloca a questão a Jesus não com o objetivo de acrescentar algo ao seu vasto conhecimento das Escrituras, não para adquirir mais conhecimento de quem realmente o podia auxiliar, não de alguém o pudesse preencher, mas ele pretende testar Jesus. Ele quer pregar uma rasteira. Os irmãos estão a acompanhar o versículo 25, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele toca num assunto muito importante, a vida eterna. Mas podia ter sido outro tópico, porque versículo 25, o foco não é aprender. O objetivo não é enriquecer o conhecimento. O objetivo não é alargar horizontes. Não é alargar o campo da aplicação do conhecimento. O objetivo é destabilizar Jesus. O objetivo é provocar uma vergonha, uma queda no ensino de Jesus. Mas olhemos para o versículo 26. A resposta de Jesus remete para algo que o seu interlocutor conhecia muito bem. O que é que nos diz o versículo 26? Jesus responde-lhe com uma pergunta: o que é que diz a lei? Irmãos, percebam que Jesus está a falar com um homem que conhece bem as Escrituras, um homem que conhece bem a lei, um homem que estuda a palavra, e o versículo 26 tem estas 2 perguntas. O que é que está escrito na lei? Como é que tu lês? Como é que tu interpretas? O que é que tu entendes disso? E aqui a lei refere-se a todo o conteúdo de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E ali, nestes 4 livros, ele encontraria o ensino divino, a orientação, a palavra certa, a palavra suficiente para viver eternamente. E como seria de esperar, versículo 27, o que é que este homem responde a Jesus? Responde corretamente, ou seja, ele diz, o que é que ele diz a Jesus? O que é que a lei me ensina? A lei ensina-me a amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E termina: e ao teu próximo como a ti mesmo. O amor a Deus é a prioridade na vida de todo temente a Deus. No caso, estamos a falar de um judeu temente a Deus. Não é um judeu que passa, ou etnicamente judeu, mas alguém que conhece as Escrituras. Reforço o versículo 25. É um profundo conhecedor das Escrituras. E o amor a Deus é prioridade de tudo. É prioridade das prioridades. Porque o Salmo diz-nos que o amor vem de Deus, somos amados por Ele, e então devemos amá-lo acima de tudo. De todos, mesmo que estejamos a falar do cônjuge, da esposa, do marido, dos filhos. E como foi bom ter aqui a Maria. Mas acima dos filhos,
Também acima dos pais, acima dos irmãos. Sim, Deus, o amor a Deus está acima de tudo. E depois termina, no versículo 27, o amor ao próximo. Se no versículo 27 tivéssemos colocado o dedo sobre a última frase, estaríamos a omitir a palavra de Deus. Algo que este homem, o tal profundo conhecedor da Escritura, não faz. Primeira aplicação desta manhã. Não vamos omitir a palavra de Deus. Aquela parte que não nos interessa, aquela frase que não é assim muito popular, que não é muito agradável, ou que vai exigir alguma coisa a mais de nós, não vamos apagar. Não vamos tapar. Vamos ler até ao fim. E é tão correta a resposta, versículo 28. O que é que Jesus lhe diz? Jesus diz a este homem, a tua resposta é válida. Aquilo que disseste é verdade, então vai e faz o mesmo. Versículo 28. Os irmãos estão a acompanhar? Respondeste bem. Faz isto e viverás. Fim de conversa. Fizeste uma pergunta, dei-te a resposta, tu conseguiste perceber que já conhecias a resposta, tu tens o conhecimento e acabou. Pergunta feita, resposta dada, validada. Isto parece daquelas declarações de rendimentos às finanças. Entregue, submetido e validado. E é verdade. A pergunta foi feita. Mas o que é que nos diz o versículo 29? É que aquele homem não se dá por satisfeito ao ouvir aquelas palavras adequadas, as suas e as de Jesus. E versículo 29, ele quer como que justificar. Os irmãos estão a ler o versículo 29. Ele, porém, querendo o quê? Justificar-se. Querendo, porém, justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Nós podíamos dizer ao homem, fica caladinho, aceita a resposta. Tu até estás no caminho certo, tu até ouviste as palavras adequadas, tu sabes, acabou. E ele quer justificar-se. E pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Esta é uma pergunta. Quem é o meu próximo? Se nós olharmos para quem está ao nosso lado, o próximo é o cônjuge. O próximo é um amigo. O próximo é um companheiro de largos anos. Alguém com quem nós crescemos aqui na escola bíblica dominical e hoje, passados tantos e tantos anos, somos amigos. O próximo é aquela pessoa de quem eu gosto. Aquela pessoa que me faz bem. A pergunta que fazemos esta manhã é esta: quem é o meu próximo? Quem é a pessoa que eu devo amar? Amar a Deus não é parcialmente, mas é com todas as minhas forças, todas as minhas capacidades, com o meu sentimento, a minha vontade, e depois ao próximo. Mas quem é o meu próximo? Então vamos olhar para a história que Jesus conta. Uma narrativa fictícia, com contornos bem reais e com uma aplicação para a vida dos seus ouvintes. Versículo 30. Um homem faz o trajeto entre Jerusalém e Jericó. A estrada da morte, a estrada dos assaltos, era assim que era conhecida, todos sabiam. E quem está a ouvir, não apenas aquele homem que interpelou Jesus, mas todas as outras pessoas já tinham conhecimento da fama daquela estrada. Então Jesus conta que um homem vai naquela estrada, a estrada fatídica, é assaltado, é agredido, é abandonado. E este cenário é bem real. Aquela estrada era conhecida exatamente por estes episódios, assim, talvez por causa do traçado sinuoso, enfim, todos aproveitavam daquele lugar. E Jesus pega em algo que todos conheciam, todos dominavam, ou pelo menos a maioria compreenderia, e diz que um homem fez aquele trajeto, foi assaltado, foi agredido, foi abandonado. Semi-morto. Então, Jesus introduz outras personagens na narrativa. A tradução que uso diz ocasionalmente. Versículo 31. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote. Casualmente passa por aquele caminho um sacerdote que, ao ver o homem ferido, versículo 31, passou ao lado. Passou de largo. Não foi ter com ele. E esta atitude do sacerdote
tem um enquadramento. A parábola de Jesus, a história que Jesus conta, faz todo o sentido. Porque um sacerdote, se tocasse num corpo morto, estava cerimonialmente impuro e teria de ficar algum tempo sem servir no templo. Então o sacerdote opta por não tocar naquele homem que aparentemente está morto. Então percebe-se que o sacerdote não quer arriscar a sua condição de pureza, por isso é que ele passa ao lado. Além do sacerdote, versículo 32, Jesus diz que há um levita que tem um comportamento exatamente igual. Passa por aquele, ocasionalmente, passa por aquele caminho e tem exatamente a mesma postura, porque tem exatamente a mesma motivação do sacerdote. Se tocasse num morto, ele ficava cerimonialmente impuro e não podia estar a louvar, a dirigir o louvor ao Senhor. E estes dois homens, vamos só recapitular, tinham uma profunda consciência espiritual das palavras que o doutor da lei preferiu. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Tanto o sacerdote como o levita tinham o mesmo conhecimento, tinham a mesma compreensão do impacto desta ordem, de amar a Deus sobre tudo e ao próximo como a ti mesmo. Acontece que tanto o sacerdote como o levita, que também acreditavam que estas palavras eram mais do que um lema de vida, deviam ser a regra de fé, a prática cotidiana, a verdade é que eles optaram por uma postura religiosa. Ao invés do cuidado com quem estava a sofrer, eles optaram por um preceito nosso. Nós não nos vamos contaminar. Ele está a sofrer, mas eu não posso contaminar. Jesus quer ensinar, quer transmitir algo. Mas o que é que Jesus quer? O que é que Jesus quer ensinar? Tem a ver com os religiosos, sim, mas onde é que ele quer chegar? Será que Jesus está aqui a questionar a autoridade da lei? Está aqui a explicar que a impureza não existe? Será que está a dizer que o sacerdote e o levita podiam apresentar-se no templo assim impuros? Será que Jesus está a fazer uma crítica? Está a rebaixá-los? Está a desvalorizar a pureza cerimonial destes dois servos? Vamos ler o versículo 33. Aparece, versículo 33. Uma outra personagem apresentada assim. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo, foi movido de íntima compaixão. Um samaritano que tem um sentimento nobre. Não é superficial. Estamos a acompanhar, versículo 33, profunda compaixão. Algo que os dois homens anteriores da história, o sacerdote e o levita, os homens da classe sacerdotal, da mesma classe do doutor da lei, daquela classe religiosa, não revelaram. A compaixão está muito próxima ao sentimento que está descrito no versículo 29, quando ele diz o amor ao próximo. A compaixão do samaritano moveu para ter com o homem, não para passar de largo. A compaixão, segunda aplicação, não nos faz passar de largo. Não nos faz virar costas. A compaixão, a profunda compaixão, não nos leva a desviar o olhar para não ver. A profunda compaixão leva-nos até outras pessoas. Tenho de ir, é o meu rigor, é a minha obrigação, então eu não olho para vocês. Eu não olho para ti. Eu estou movido de profunda compaixão. Então eu vou ter contigo. E o que é que ele faz? O que é que o Senhor Jesus diz que este samaritano faz? Aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e pondo sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Realmente, a íntima compaixão, a profunda compaixão leva à ação. O samaritano trata daquele homem,
cuida dele, presta-lhe um socorro imediato, dá-lhe o descanso que ele necessita, mas há algo mais. O que é que o samaritano ainda faz mais do que providenciar o alívio imediato e ir ter com ele? Versículo 35. Partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Cuidou dele e das feridas no momento, levou-o no seu animal, colocou-o no descanso lá na estalagem, mas consciente de que aquilo não era o suficiente. Era importante, era necessário, mas era importante algo mais. Ele assume um compromisso financeiro por um desconhecido. Não estou a falar do fiador para a aquisição da nossa habitação, do crédito à habitação. Está a falar aqui de um desconhecido, que ele não sabe quem é. Nem tampouco sabe se o senhor da estalagem é de confiança ou não. Pode pôr lá na conta gastos a mais, gastos inventados. Mas ele assume: eu pagarei. Ele tinha de ir à sua vida, tinha de fazer os seus negócios, mas não deixou de cuidar do homem necessitado. Alguns de nós não gostamos de pagar adiantado, porque dizemos que quem paga adiantado fica mal servido. Mas este samaritano deixou de lado este ditado popular e avançou. Agora já se percebe qual é o alvo de Jesus. Agora já se percebe onde Jesus quer chegar com esta parábola. Os samaritanos eram considerados gente de segunda categoria. Aliás, vamos aqui dizer, nem gente eles eram. Porque os samaritanos são uma mistura de povos. Naquele reino do norte, e que já agora, quem tem Bíblias em formato de papel, no mapa, naquelas últimas páginas pode ver o reino de Israel, o reino do norte, o reino do sul. O reino de Israel, quando foi conquistado pela Assíria, depois foi repovoado numa mistura de povos. E nesta mistura de povos veio uma mistura de línguas, uma mistura de tradições e de religiões. Então começou-se a misturar esta com aquela e até se colocou lá um sacerdote do Senhor, lá no meio, para ver se a coisa funcionava. Então os samaritanos tinham regras, tinham hábitos, tinham preceitos completamente diferentes. Apesar de terem a mesma raiz, ou alguns terem a mesma raiz, mas eles não eram como nós. Nós, judeus, não tocamos em samaritanos. Não gostamos de samaritanos. Isto é recíproco. Eles não gostam de nós. Então, vamos olhar com atenção para a origem. Aliás, não com a origem, já vamos à origem. Com o alcance das palavras de Jesus. A pureza. Ou, aliás, a falta de pureza e a compreensão da pureza cerimonial do sacerdote e do levita. O ódio entre judeus e samaritanos. Isso impedia-os de criar ali um bom relacionamento, mas mais, impedia-os de pensar que um samaritano seria capaz de ajudar, ter esta profunda compaixão. O preconceito era tão grande, tão forte, que ninguém pensava que um samaritano pudesse ser movido de profunda compaixão. E é aqui que a história de Jesus deixa de fazer grande sentido. Esta parábola deixava aqui uma grande dúvida. Os samaritanos não são capazes de fazer nada de bom. Aquilo que Jesus está a contar devia ter sido feito pelo sacerdote, pelo levita, nunca pelo samaritano. Para eles esta história era mesmo uma ficção. Para eles esta história já deixava de ter os contornos reais, já passava a ser mesmo uma história. Não para dormir, mas uma história de terror. Um samaritano a ajudar. E então que Jesus faz uma pergunta. Lembram-se da pergunta que o doutor da lei colocou a Jesus? Quando Jesus perguntou quando ele perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? No versículo 29, versículo 36. Agora Jesus pergunta: qual, pois, destes 3, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Esta pergunta não tem assim muito para perceber. A resposta é óbvia. Nós dizemos, está na cara. Está na cara. É tão claro como a água. É óbvia.
A resposta é óbvia. Nem adianta fazer a pergunta. Mas eu chamo a atenção para a resposta do doutor da lei. Os irmãos estão a ler o versículo 37. Qual é a altura em que ele diz samaritano? Nenhuma. Estamos todos a ler o versículo 37? Estamos todos a ler o versículo 37? Vamos só recordar o versículo 37. E ele disse o que usou de misericórdia para com ele. Irmãos, ele não diz o samaritano da tua história. Ele diz o que usou de misericórdia com ele. Era tão difícil ele responder o samaritano que ajudou o homem ferido. A este doutor da lei faltava-lhe a compreensão. A este doutor da lei faltava-lhe a compreensão do significado de compaixão. A este homem, doutor da lei, faltou a sensibilidade para reconhecer que o seu preconceito estava errado. Faltou-lhe a sensibilidade para perceber que daqueles impuros, aqueles que não prestam para nada, também fazem coisas bem feitas. Ele não foi capaz de pronunciar a palavra samaritano porque era muito difícil dizer em voz alta que o bom da fita, o bom da história, era aquele a quem ele odiava, a quem o doutor da lei desprezava. E quando Jesus pergunta quem é o próximo, qual destes três parece ser o próximo do homem que foi assaltado, agredido, abandonado, é difícil dizer. O bom samaritano. A última frase do versículo 37. Jesus diz: vai e faz tu da mesma maneira. Esta parábola tem mais do que uma aplicação. Já vimos. Irmãos, a profunda compaixão não nos leva a virar costas. A profunda compaixão aproxima-nos das pessoas. A profunda compaixão não nos torna insensíveis. A profunda compaixão faz-nos perceber que o amor ao próximo é algo real, não é teórico. Fica lá no livro e que depois não colocamos em prática. Também percebemos que o preconceito cega. O preconceito impede de perceber o que está certo, o que está errado. O preconceito impede muitas vezes de pronunciar a palavra certa. Mas a pergunta era: quem é o meu próximo? O próximo é aquele que necessita. O próximo não é aquele que me agrada. Alguns de nós estamos sentados ao lado do nosso cônjuge. Outros estamos sentados ao lado de familiares, de amigos de longa data, de bons amigos, de irmãos, de pessoas da nossa família ou não, mas pessoas a quem nós amamos. São o nosso próximo? Sim. Mas há mais, e é aquilo que Jesus está aqui a ensinar. O próximo é aquele que necessita e que necessariamente não me agrada. O próximo não pode ser excluído por ser estrangeiro, por ser descrente, por ser um excluído da sociedade e até por ser um rival político. Alguém que acredita num sistema completamente diferente. Alguém que tem umas ideias estranhas. Alguém que tem umas ideias absurdas. A essas pessoas eu não vou ajudar. Fiquem já a saber. E é aqui que entra a aplicação. Sim, a essa pessoa eu vou ajudar. Viziense? Não. Português? Ou não? Seja membro da nossa igreja ou não. O amor a Deus é a prioridade da nossa vida. E manifestar este amor a quem está à nossa volta faz de nós pessoas capazes não de sermos o sacerdote, não de sermos o levita, não de sermos o doutor da lei, mas de sermos discípulos de Jesus. Que ouvimos, que aprendemos, que compreendemos e que aplicamos esta palavra. Quem está à minha volta não pode ser negligenciado. Quem está à minha volta não pode ser desprezado porque não faz parte do meu círculo de amigos, do meu circuito de relacionamentos. Quem é o meu próximo?
é aquela pessoa com quem eu não simpatizo, mas que neste momento está a passar dificuldade. O meu próximo é aquela pessoa que a minha família e a família dele estão desavindos, ou que nem sequer nos conhecemos. O meu próximo tem vários nomes. E o meu próximo tem de ser alguém que sinta a profunda compaixão de Deus através da minha vida. Irmãos, a celebração da ceia é o maior ato de profunda compaixão. Porquê? Romanos diz que estávamos envoltos nos nossos pecados e ainda assim Jesus veio ter connosco quando nós estávamos mergulhados no pecado. E Jesus veio ter connosco. Não éramos amigos de Deus, não estávamos em boas relações com Ele e ainda assim Jesus veio. E ainda assim Jesus morreu em nosso lugar. Não merecemos e jamais conseguiremos merecer. E ainda assim Jesus veio para morrer em nosso lugar. O que é que nós queremos transmitir com este memorial? A segregação? Não. A exclusão? Não. O convite. O convite, em primeiro lugar, a quem um dia aceitou Jesus como o Senhor, o Salvador da sua vida. Alguém consciente de quem Jesus é e que entregou a sua vida a Jesus, que hoje vive debaixo desta profunda compaixão. Tendo dado testemunho público da sua fé através do batismo e que hoje está em comunhão com o Senhor, seu Deus, e com uma igreja evangélica. Então nós queremos convidar a participar. E eu dizia que não é de segregação nem de exclusão. Quem não preenche estes requisitos, nós convidamos a que numa outra, que ultrapasse, que supere estes impedimentos e que numa outra ocasião possa participar. Aqueles que aqui estamos hoje, antes mesmo de tomarmos a ceia, vamos examinar. Não vamos estar a olhar para o outro. Vamos a ver quem nós somos. O texto de 1 Coríntios, no capítulo 11, diz: examine-se, pois, o homem em si mesmo antes de tomar o pão e o cálice, antes de participar no memorial. Eu quero convidar a que possamos ficar em oração silenciosa. E antes mesmo de nós recordarmos o sacrifício de Jesus, simbolizado, o pão simbolizando o corpo de Jesus e o vinho, o sangue que Jesus derramou, quero convidar que possamos orar. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos nesta manhã entregar-te o nosso coração. Pedimos-te, querido Espírito, que tu nos avalies, nos purifiques, nos faças perceber quem é o próximo, que saibamos amar, amar-te e amar ao próximo, sem preconceitos, sem barreiras, mas com a força, o poder vindo de ti. Se algum de nós nesta manhã ainda tem algum preconceito, algum inimigo, tudo isto possa ser vencido pela ação do teu Espírito Santo. Purifica-nos. É o que pedimos em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter este tempo de memorial e eu quero convidar a que os irmãos diáconos, o irmão Lourenço, o irmão Gério e o irmão Slava nos possam auxiliar com a distribuição dos elementos da ceia. O pão, irmãos, vou recordar, é pão e vai ser pão. O vinho é vinho e não se vai transformar no sangue de Jesus. Recorda-nos o corpo de Jesus e o sangue que Ele derramou para nos salvar. Então nós vamos poder entoar um hino que nos recorda a alegria enquanto nós somos servidos do pão e posteriormente do cálice. Nós vamos entoar a Deus, demos glória.
sem medida, vem provar o seu amor sem fim, nem anjos podem expressar a minha eterna gratidão. Tudo o que sou e o que vier a ser, eu ofereço a Deus. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. A Deus demos glória, a Deus demos glória, a Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Com seu sangue salvou-me, seu poder transformou-me. A Deus demos glória pelas bênçãos sem fim. Por que é que nós o fazemos? Por que é que nós tomamos o pão? Vamos ler primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículos 23 e 24. Perceber o que é que para nós este momento é importante. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o pão. Enquanto nós somos servidos dos cálices, e eu chamo a atenção, irmãos, que é vinho, não se vai transformar no sangue do Senhor Jesus, não nos vai dar graça, não nos vai perdoar, é em memória dele. Nós vamos então ser servidos, enquanto nós voltamos a entoar este hino, a Deus demos glória. Sem
Vamos abrir as nossas Bíblias, novamente em 1 Coríntios, no capítulo 11. E este memorial para nós tem uma importância muito grande. Recordamos aquilo que o Senhor Jesus nos deixou. E lemos no versículo 25. Semelhantemente, também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Em memória do Senhor Jesus, tomemos juntos o cálice. Meus irmãos, se quiserem, podemos ficar de pé. E vamos entoar novamente este hino, este cântico que nos fala de darmos glória ao nosso Deus. E enquanto os cálices são recolhidos, nós vamos poder entoar novamente este hino e, com toda a alegria, cantar: a Deus demos glória. Sem medida, vem provar. Vamos orar e vamos. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua autoridade, pelo teu ensino, pela veracidade das tuas palavras, porque tu desejas ver em cada um de nós um próximo, um discípulo teu, movido de profunda compaixão por quem está à nossa volta. E que ao longo desta semana
Sejamos sempre pessoas que cuidam, pessoas que revelam amor, pessoas que aplicam o amor a ti e ao próximo. Rogamos que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre todos nós, agora e para sempre. Amém. Tenham bondade de se sentar. Enquanto nós escutarmos o preslúdio, quero convidar que fiquemos em oração silenciosa, individual. Possamos buscar do Senhor a sabedoria para aplicarmos aquilo que ouvimos esta manhã.